No vídeo de hoje vamos fazer um estudo bíblico sobre o livro de Gálatas, capítulo 1. Nesse vídeo tu encontrará o contexto de todo o livro, mais explicações sobre versículos pontuais. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, já estou aqui com a minha Bíblia em mãos. E como que vai funcionar esse nosso estudo bíblico? Eu não vou ler o capítulo inteiro aqui com vocês, eu vou destacar alguns versículos, senão esse vídeo ficaria muito longo. O livro de Gálatas é super curtinho e fácil, então eu indico que tu leia primeiro esse capítulo e aí depois tu assista esse vídeo. Ou o contrário, primeiro assiste esse vídeo e depois tu leia o capítulo inteiro. Fazendo essas duas coisas, tu vai ter muito mais discernimento e muito mais compreensão sobre o capítulo 1 do livro de Gálatas. Vamos lá então. O autor do livro de Gálatas foi Paulo. Os personagens principais, eles são os cristãos da região da Galácia, que é para onde essa carta foi enviada. Esse livro, que nada mais é do que uma carta que Paulo escreveu para esse povo, fala muito sobre fé e liberdade. E ele foi escrito cerca de 49 anos depois de Cristo. Então, nessa carta, Paulo fala muito sobre a graça de Cristo, né? A graça de Deus. E fala também que as obras das pessoas devem ser uma consequência da salvação. Ou seja, ninguém deve esperar ser salvo pelo que faz ou fala, mas sim pela graça de Deus, através da morte e ressurreição de Cristo. Então a gente precisa acreditar que a salvação vem por meio de Cristo. Uma curiosidade muito legal sobre esse livro é que foi a partir da descoberta da mensagem aos Gálatas, né, dessa carta, que se originou a Reforma Protestante. E é importante a gente ter em mente que o povo dessa região estava abandonando a sua fé e voltando a ter práticas pagãs. É muito importante a gente ter esse discernimento da compreensão do contexto do livro para que ele faça mais sentido no nosso estudo, tá? Então, aquelas pessoas, elas estavam querendo voltar para as tradições antigas, querer cumprir a lei, esquecendo-se completamente da graça de Cristo e o que Cristo havia feito por elas. O primeiro versículo que eu quero destacar com vocês é o versículo 6 do capítulo 1, e diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que Paulo está nos falando aqui é: só existe um evangelho, só existe uma Bíblia. E quantas crenças por aí adoram criar a sua própria Bíblia? E podem chamar de cartilha, de qualquer outra coisa, mas não de Bíblia. Bíblia é uma só. E o que me encanta nas instruções de Paulo é que elas são extremamente atuais, né? Por exemplo, os espíritas se dizem cristãos e eles se dizem também acreditar na Bíblia. Porém, quem acredita em reencarnação, que é a base do espiritismo, já está rasgando a Bíblia por completo. A reencarnação vai na contramão de toda a Bíblia. Não dá pra gente tirar só aqueles versículos que fazem sentido pra gente, sabe? Ou a gente tem a Bíblia como nosso manual de vida, porque senão, se cada um retirar somente o que faz sentido para si, a Bíblia vira uma salada de frutas, né? Então vira nada, porque daí cada um acaba tendo as suas próprias percepções, as suas próprias convicções, sendo que a Bíblia é uma só. A Bíblia, ela deve ser levada ao pé da letra do início ao fim, inteira. E, gente, a Bíblia nos confronta mesmo, né? Só que só existe uma Bíblia. O resto é cartilha. Outro versículo que eu quero destacar com vocês nesse estudo é o versículo 7, que é a continuação, então, desse que a gente leu anteriormente. E diz assim: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo estava aqui explicando que algumas pessoas estavam querendo perverter os cristãos, né, daquela região, para que eles abandonassem o verdadeiro evangelho. E, gente, como eu disse para vocês, a Bíblia é extremamente atual, né? O que são essas pessoas hoje dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita? Que a gente precisa de uma Bíblia com mais amor, com mais empatia, com mais sei lá o quê? Esse versículo parece que foi escrito esse ano. E é por isso que a gente diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Versículo 10, Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens?
Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo fala muito comigo, porque quando eu me converti e comecei a falar de Deus nas redes sociais, eu recebi muita pedrada. E a única certeza que eu tinha era que eu precisava fazer o que Deus me ordenava e não o que o mundo esperava que eu fizesse. Então, entenda uma coisa. Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro servo de Cristo vai acabar desagradando o mundo. E isso, gente, é espiritual. Então, não se surpreenda quando as pessoas começarem a virar as costas para ti, quando tu começar a receber pedrada pelo simples fato de estar falando do amor de Deus. Isso é espiritual. Quem quer agradar a Deus vai acabar desagradando o mundo, porque as coisas que o mundo quer que a gente faça vão na contramão das coisas que Deus quer que a gente faça. A gente não tem como servir a dois senhores, a gente precisa escolher de qual lado que a gente está. Versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Percebam que Paulo nunca escondeu quem ele era. Ele sabia exatamente da onde Deus tinha retirado ele. E ele nunca escondeu isso, porque ele sabia que o testemunho da vida dele podia servir de exemplo para a conversão de outras pessoas. Outras pessoas poderiam se identificar com aquela história. Então, o que isso fala comigo, né? O que esse versículo quer nos dizer? Que às vezes tu tá aí com receio de compartilhar o teu testemunho, com medo de ser julgado, com medo do que as pessoas vão pensar, mas pode ser que muita gente, através do teu testemunho, acabe se identificando contigo e aí conhecendo a Cristo. Testemunhos edificam. Então conte de onde Deus te tirou. E no versículo 14 a gente lê: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo nasceu em um contexto, foi criado com determinadas tradições e ele zelava por aquilo. Então, só para contextualizar, para quem, enfim, não compreende muito bem sobre a história de Paulo, Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos e matava os cristãos. Até que, em certo momento da vida dele, ele tem um encontro com Cristo, ele entende a mensagem do Evangelho e ele passa de perseguidor para perseguido, né? Então, ele parou de perseguir os cristãos, acabou se tornando um cristão, e aí ele é que passou a ser perseguido por outras pessoas que queriam matar os cristãos, inclusive ele, que agora era um cristão também. Só que o que acontece? E a gente vê isso na história de Paulo, que nem todas as tradições dos nossos antepassados são corretas. Talvez sejamos nós que devemos quebrá-las. E eu acho que a pessoa que faz isso, que quebra tradições que vêm de geração em geração, são pessoas muito corajosas, né? Porque não é fácil tu virar contra, tu virar de costas para toda aquela bagagem que vem, né, da tua família. De repente tu é a pessoa que é a ovelha negra, né, que do nada virou contra, mas é porque tu percebeu que nem todas as tradições elas realmente são boas. Mas assim, se isso tá acontecendo contigo, né, se tu se identifica com isso, e tu é a primeira pessoa a quebrar essa tradição da tua família, tenha certeza que Deus sabe que tu é capaz de carregar essa cruz. Se Ele te escolheu, né, perante tantas pessoas da tua família que Ele poderia escolher, é porque Ele sabe que tu é capaz de carregar essa cruz. Então, se for preciso, quebre as tradições para agradar o Senhor. Gente, o primeiro capítulo de Gálatas é super curtinho, mas é recheado de ensinamentos. Então, por isso que eu indico tu ler o capítulo 1, depois, se tu quiser assistir de novo esse vídeo para ter uma compreensão maior. Como eu sempre falo para vocês, não adianta nada a gente ler 10 capítulos por dia se a gente não faz esse estudo aprofundado, sabe? Isso que é devocional. É a gente pegar a Bíblia,
ler versículo por versículo e entender o que cada versículo está falando com a gente. Alguns vão falar mais, alguns menos, que nem esses aqui que eu destaquei para vocês, são os que mais falaram comigo e que a gente consegue extrair ensinamentos para a gente trazer para nossa vida. Porque a Bíblia não é um livro de história, ele é um manual de vida, um manual de conduta. Então, quando a gente lê, a gente tem que tentar trazer isso para nossa vida. Como que eu posso interpretar isso daqui e trazer para o meu contexto para que eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa que Cristo se agrada? Então, se tu gosta desse tipo de vídeo de estudo bíblico, comenta aqui embaixo. Se tu quer que eu traga sobre o capítulo 2 do livro de Gálatas também, a gente pode fazer uma série fazendo um estudo bíblico de todo o livro de Gálatas, e aí depois a gente pode ir para outro livro também. Então, se vocês gostam, comentem aqui que eu posso trazer mais esse tipo de vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo aqui desse canal. Um beijo e fiquem com Deus!